Meu amigo, senta aí e escuta com calma, porque o que eu vou te contar aconteceu faz um bom tempo. Lá pras bandas de Cabaceiras, na Paraíba, quando eu ainda vivia rodando por aquelas estradas de terra que mais parecem cicatriz aberta no meio da caatinga. Naquele tempo eu pegava frete de tudo quanto era tipo, desde mudança feita às pressas até carga que ninguém queria levar porque o caminho era ruim demais, ou porque o povo dizia que a mata ali tinha coisa que não era pra gente ficar cutucando. Mas você sabe como é caminhoneiro, a gente pensa mais no dinheiro e só depois lembra de ter medo. Eu tinha um parceiro de noitada, daqueles amigos que aparecem na vida da gente e parecem energia demais pra ficar parado. O nome dele era Lúcio, sujeito curioso como um menino pequeno, sempre querendo descobrir um atalho novo, uma estrada esquecida, uma história escondida em algum canto. Ele trabalhava de guia de trilha e vivia dizendo que conhecia cada pedra que existia no caminho entre Cabaceiras e os sítios mais afastados. E foi justamente essa mania dele de querer se meter onde não devia que acabou puxando a gente para uma situação que até hoje embrulha meu estômago só de lembrar. A história começou numa tarde quente, daquelas em que o sol brilha tão forte que parece queimação de solda. Eu tinha acabado de deixar uma carga de ração num sítio distante e passei na casa de Lúcio para a gente tomar um café e bater papo. Ele me recebeu animado, dizendo que naquela noite ia me levar num lugar que eu nunca tinha visto. Perguntei que lugar era esse e ele falou rindo, todo cheio de mistério. Uma trilha antiga, Zeca. Tem um cemitério escondido lá dentro da mata. Só uns cabra antigos sabem ir, e eu quero te mostrar. Eu já fiquei com o pé atrás porque cemitério perdido na mata não é coisa que eu goste. Mas ele insistiu. Disse que era tranquilo, que ia ser só uma aventura besta, só pra gente ver umas lápides antigas e depois voltar pra tomar uma cerveja na varanda. Mais tarde, quando o sol já estava sumindo, nós pegamos meu caminhão e seguimos por um caminho de chão batido. A poeira levantava atrás da carroceria como se o veículo tivesse abrindo espaço num deserto. Depois de um tempo, chegamos numa área mais fechada, onde a mata começava a tomar forma de túnel natural, escuro e silencioso. Ali o vento nem passava direito. Estacionei meu caminhão no acostamento de terra e seguimos a pé por uma trilha estreita que parecia esquecida havia décadas. O chão estava cheio de folhas secas e galhos quebrados e o barulho dos nossos passos parecia alto demais, como se a mata estivesse escutando tudo. Depois de uns minutos de caminhada, avistamos uma placa velha, caída, presa por um único prego que parecia segurá-la por teimosia. Não dava para ler nada, porque o tempo tinha apagado qualquer letra que um dia existiu ali. Lúcio falou que era o marco do cemitério. Eu suspirei fundo, já arrependido, mas continuei seguindo atrás dele. Subimos uma pequena ladeira e foi ali que eu vi o tal cemitério. Pequeno, esquecido, com umas lápides tortas e cobertas de musgo. A mais antiga era de uma criança enterrada no século XVIII. O silêncio era tão forte que parecia que a gente tinha entrado num lugar onde o tempo não andava. Ficamos ali observando aquele cenário pesado, sem trocar palavra. Depois de um tempo, resolvemos voltar, porque a luz já estava quase sumindo entre os galhos. Descemos a trilha rápido e chegamos até o caminhão. Mas aí, meu amigo, aconteceu a primeira coisa que bagunçou tudo. Lúcio pediu para eu desligar o farol e ficar parado ali com ele, no escuro. Eu achei uma ideia idiota, mas fiz. Assim que o caminhão ficou no breu completo, Lúcio se inclinou para fora e gritou alguma coisa na mata. As palavras eu não lembro direito e nem quero lembrar, mas parecia um chamado, como se estivesse pedindo para alguém responder. E foi aí que a rotina que a gente imaginou virou outra coisa. Outra coisa bem mais pesada. Porque logo depois do grito, a mata inteira pareceu despertar. Quando o Lúcio deu aquele grito no meio do escuro, eu ainda pensei que ele estava só querendo me assustar. Conhecia bem o jeito arteiro dele, sempre provocado pela curiosidade e pela vontade de causar algum tipo de emoção.
Mas naquele segundo em que a voz dele se espalhou pela mata, eu senti o ar mudar de um jeito que não tinha explicação. Foi como se a noite tivesse parado para ouvir. Nenhum grilo, nenhum vento, nenhuma folha mexeu. Aquele silêncio não era natural. Era um silêncio que parecia ocupar espaço, como se fosse uma coisa viva. Eu falei para ele parar com aquilo, mas ele só riu. Só que o riso dele durou pouco. Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, ouvimos um estalo forte vindo lá de dentro da mata, não muito longe da trilha que a gente tinha acabado de percorrer. Não era barulho de galho quebrando com o peso de animal pequeno. Era estalo de árvore cedendo sob alguma coisa pesada demais. O som reverberou no chão, subiu pela carroceria do caminhão e pareceu vibrar dentro do meu peito. Lúcio arregalou os olhos. Pela primeira vez naquela noite, eu vi nele um tipo de surpresa que não era brincadeira. Ele deu 2 passos para trás, como se tivesse sentido a mesma coisa que eu. E antes que pudéssemos trocar qualquer palavra, outro estalo veio. Aquele mais forte, mais seco, como se alguém tivesse pisado num tronco inteiro. O chão tremeu de leve, e eu senti minha perna balançar sem eu querer. Não era vento, não era bicho, não era nada comum. Foi aí que a gente ouviu um som impossível de explicar. Algo agudo demais para ser um animal grande, mas profundo demais para ser pequeno. Era como se o choro de uma criança tivesse sido misturado com um rangido de madeira podre. Era um lamento torto, quebrado, que vinha subindo da mata como se tivesse sido empurrado por algo gigantesco. E meu amigo, aquela coisa estava vindo na nossa direção. Não dava para ver nada, mas dava para sentir. O ar pesava, o chão vibrava e parecia que a mata abria espaço para aquilo passar. Lúcio engoliu seco e tentou falar, mas a voz dele saiu falhada. Eu, sem pensar, estiquei o braço para fechar a janela, só que ela estava aberta desde o momento em que eu desliguei o caminhão. A escuridão engoliu tudo, e qualquer movimento meu parecia pequeno demais diante daquele som que se aproximava. Senti cada pelo do meu braço levantar, como se meu corpo inteiro tivesse dizendo para eu correr. Mas as pernas não obedeciam. A gente ficou parado, feito 2 idiotas, enquanto o barulho subia a trilha como se tivesse pressa de nos alcançar. O mato começou a se mexer mesmo sem vento. Os galhos mais altos balançavam de um lado para o outro, como se algo tivesse passando por eles sem nem encostar. E aí vimos, pela fresta entre as árvores, uma sombra se levantando mais alto do que a copa de algumas folhas. Alta demais. Alta a ponto de parecer errada. Aquele troço tinha que ter mais de 2 metros, talvez mais de 3. Eu não quero lembrar a forma exata, porque meu corpo ainda trava só de puxar essa memória, mas me recordo de asas grandes, muito grandes, abertas como se quisessem cobrir a trilha inteira. Foi nesse momento que Lúcio perdeu a pose de corajoso. Ele me segurou pelo braço e começou a repetir, quase sussurrando, que era pra gente sair dali. Só que repetir não adiantava nada se eu não me mexesse. E foi quando o som veio de novo, dessa vez mais perto, mais alto, mais cortante. Parecia um choro que não era de ninguém, e aquele choro entrou pela janela aberta como se tivesse sido soprado direto no meu ouvido. Eu me joguei para baixo do banco na mesma hora, sem pensar 2 vezes, tremendo igual vara verde. De lá de baixo, vi o contorno da criatura passando pela lateral do caminhão. Era rápido, mas ao mesmo tempo lento, como se estivesse avaliando cada passo. O metal do caminhão pareceu vibrar com a proximidade dela. Senti meu coração bater no pescoço, nos ouvidos, em todo canto. Lúcio tentava ligar o motor, mas a mão dele tremia tanto que parecia que o chaveiro ia escapar a qualquer momento. Eu gritava para ele ligar logo, mas minha voz saía arrastada, quase sem força. Quando finalmente o motor pegou, o som pareceu um trovão no meio da escuridão. Lúcio acelerou com tudo e o caminhão pulou na estrada de terra como se estivesse fugindo sozinho. A mata ficou para trás, mas a sensação de que alguma coisa nos seguia continuou grudada na nuca da gente. Aquele choro distorcido ecoou por mais um tempo até que finalmente sumiu no vento quente da noite paraibana. O que a gente não sabia naquela hora é que aquilo ali não tinha terminado. Era só o começo. Pensa numa estrada que parecia nunca acabar.
Foi assim que eu senti aquele trecho de terra batida, enquanto o caminhão chacoalhava como se quisesse se soltar das rodas. O motor roncava alto, mas mesmo assim parecia pequeno perto daquilo que a gente tinha acabado de ver. Eu tentava convencer minha cabeça de que já estávamos longe, que aquela coisa não ia nos seguir, mas meu corpo não acreditava. Meu coração batia tão forte que eu pensei que fosse quebrar as costelas. Lúcio dirigia com os olhos arregalados, sem piscar direito, segurando o volante como se tivesse agarrado numa tábua no meio de um rio bravo. A expressão dele não era mais de aventura, nem de brincadeira. Era medo puro, daquele medo que envelhece a gente em poucos minutos. Ele olhava o retrovisor toda hora e, mesmo sabendo que não dava para ver nada além de poeira, continuava olhando, como se esperasse um par de olhos brotasse ali. Conforme fomos nos afastando da mata, o ar parecia menos pesado, mas aquilo não trazia paz. Eu ainda estava encolhido no banco, tentando controlar minha respiração, que vinha curta e desordenada. Quando finalmente consegui sentar direito, percebi que meu corpo tremia tanto que parecia que eu estava no meio de um frio de madrugada. Só que a noite estava quente, abafada, típica da caatinga paraibana. Aquele tremor não era do clima, era do pavor. Eu sabia disso. Depois de alguns quilômetros, Lúcio reduziu a velocidade, não porque quis, mas porque o caminhão começou a engasgar, como se tivesse cansado da corrida. O motor falhava, tremia, perdia força. Ele bateu com a mão no painel, rezando baixinho para aquilo não morrer ali. Eu fiquei gelado. A ideia de parar no meio daquela estrada escura era pior do que qualquer coisa. Mas o caminhão era teimoso, assim como eu, e continuou andando aos trancos, como se estivesse empurrando a si mesmo. O silêncio dentro da cabine foi ficando pesado de novo. Parecia que as palavras tinham medo de sair. Só que quanto mais o caminhão falhava, mais eu sentia que não éramos só nós dois ali. A sensação de estar sendo observado voltou, mas diferente daquela da mata. Era como se um olhar estivesse grudado na nossa nuca, seguindo cada movimento, esperando uma brecha. Foi aí que Lúcio quebrou o silêncio, falando num sussurro rouco. Zeca, tu viu aquilo direito? Eu queria responder, mas minha boca não cooperava. Falar seria admitir que aquilo existiu, e eu não queria. Ele insistiu. Aquilo não era bicho daqui, homem. Aquilo não era coisa dessa terra. A voz dele tremia, e eu vi nele uma fragilidade que nunca tinha visto. Aquele amigo sempre foi cheio de coragem, mas naquela hora parecia uma criança perdida no escuro. O caminhão deu mais um engasgo forte e quase morreu. Lúcio pisou na embreagem e acelerou de novo, mas o motor só respondeu depois de um solavanco que fez a carroceria inteira ranger. E foi nesse solavanco que ouvimos algo batendo no teto. Foi rápido, seco, como se uma pedrada tivesse caído lá em cima. Lúcio olhou para mim e eu olhei para ele. Não precisava dizer nada. A gente pensou a mesma coisa. Mais um baque no teto. Dessa vez mais forte. Depois outro. E mais um. Não era pedra. Não era galho. O som era pesado demais, ritmado demais, como se algo estivesse caminhando lá em cima. A carroceria inteira vibrava e eu senti o couro cabeludo arrepiar até doer. Lúcio tentou acelerar, mas o caminhão já não respondia como antes. O barulho lá em cima continuava, indo da frente para trás, depois parando bem em cima da cabine. Nós dois ficamos imóveis, segurando a respiração, ouvindo aquele peso se ajeitando no teto. O choro distorcido da mata não veio dessa vez. O que ouvimos foi um arrastar de algo duro, como unhas raspando no metal. Foi lento, arranhado, quase preguiçoso, mas parecia que aquilo estava desenhando alguma coisa no teto. Um traço, talvez. Um símbolo. Eu não sei. Eu não quis saber. Quando achei que nada podia piorar, ouvimos um sopro vindo pela beirada da porta. Um sopro quente, pesado, como se alguém estivesse respirando bem ali, encostado na lataria. Eu senti o ar entrando pela fresta e gelando minhas costas. Lúcio fechou os olhos, agarrado a volante, murmurando coisas que eu mal entendia.
O caminhão seguia, devagar, quase morrendo, mas seguia. E foi esse movimento que salvou a gente naquele momento. Aos poucos, o peso sobre o teto diminuiu. O arrastar parou, o sopro sumiu. Ficamos uns minutos parados, sem coragem de falar nada. Quando o caminhão finalmente ganhou a força e entrou numa área mais aberta, o barulho desapareceu de vez. Mas a sensação de que aquilo não tinha acabado ficou presa dentro da gente, como um espinho. Quando o caminhão finalmente deu sinal de que ia aguentar o resto da estrada, eu senti um alívio que mal consegui expressar. Só que esse alívio não durou muito tempo, meu amigo, porque às vezes a gente acha que escapou, mas só saiu de uma parte da escuridão para cair noutra. A estrada começou a se abrir e a paisagem da Caatinga voltou a aparecer, iluminada pela lua fina que mal riscava o céu. Aquele clarão fraco trazia uma falsa sensação de segurança. Lúcio dirigia devagar, com o rosto ainda pálido, como se estivesse calculando cada movimento. Eu ficava olhando pela janela, procurando qualquer sinal de que aquela coisa pudesse ter vindo atrás de nós. Mas a mata tinha ficado longe e o silêncio agora era apenas silêncio, não aquele tipo de silêncio que parece ter olhos. Quando chegamos perto das primeiras casas do povoado, o caminhão parou de falhar. Era como se a própria máquina tivesse sentido que estava voltando para a zona segura. Lúcio manobrou e estacionou na frente da casa dele. Ele desceu primeiro, ainda meio bambo das pernas, e eu demorei alguns segundos para ter coragem de sair. Antes de abrir a porta, dei uma última olhada para trás, para o teto do caminhão. Vi uns arranhões compridos, fundos, que não estavam ali antes. Não era marca de galho, nem de pedra. Era marca de coisa viva, grande e pesada. Entramos na casa sem acender luz nenhuma. Lúcio trancou a porta como se estivesse tentando impedir um furacão de entrar. Ele sentou na cadeira mais próxima e botou as mãos no rosto. Eu sentei no chão mesmo, porque minhas pernas não pareciam confiáveis. Ficamos ali respirando fundo, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Mas, quanto mais eu tentava fazer sentido, mais percebia que não tinha explicação lógica. Não tinha como encaixar aquilo na vida normal da gente. Depois de alguns minutos, Lúcio levantou e falou que ia buscar água. Ele entrou na cozinha e eu fiquei ouvindo o barulho da torneira. Foi aí que eu notei uma coisa estranha. O vento. Um vento leve que não existia lá fora. Passou pela sala. Era como um sussurro frio que bateu na minha nuca. Eu virei devagar e vi a cortina da janela tremendo, mesmo com a janela fechada. Chamei Lúcio e ele respondeu de lá, mas antes que ele voltasse, escutei um barulho no telhado. Um estalo. Depois outro, exatamente como os que ouvimos na estrada. O telhado rangeu como se tivesse recebido peso. E ali, na sala escura, percebi que aquela coisa, seja lá o que fosse, tinha seguido a gente. Ela não tinha ficado na mata. Ela não tinha se perdido no caminho. Ela tinha vindo atrás, silenciosa, se escondendo na sombra que a gente carregou dentro da cabeça. Lúcio voltou correndo e me perguntou se eu tinha ouvido aquilo. Antes que eu pudesse responder, um arrastar forte percorreu as telhas. Ele olhou para cima e eu senti meu coração encolher. Não queria encarar aquilo de novo. Não queria admitir que não tínhamos escapado. E quando o arrastar parou bem em cima da sala, o mesmo sopro quente que sentimos no caminhão desceu pela parede como se estivesse procurando um jeito de entrar. Foi então que uma pancada seca bateu na janela, forte o bastante para tremer a casa. Eu e Lúcio congelamos. A pancada veio de novo, depois outra, e entre elas, aquele choro distorcido voltou a surgir, agora abafado como se tivesse grudado do lado de fora, pedindo passagem. Lúcio correu para pegar um terço que ele guardava num canto da casa, e eu fiquei ali sem saber se rezava, gritava ou corria. O choro ficou mais alto, o telhado inteiro tremia, e parecia que aquela coisa estava prestes a quebrar tudo e entrar. Foi aí que Lúcio começou a rezar alto, com força, misturando palavras que eu nunca tinha ouvido ele dizer. A voz dele encheu a sala, firme, desesperada, mas decidida. A casa tremeu mais uma vez e o telhado respondeu com um estalo tão forte que eu achei que fosse desabar. Mas na mesma hora, o som parou. O vento gelado sumiu, o choro distorcido engasgou e desapareceu.
Ficamos imóveis por alguns minutos, esperando qualquer retorno, qualquer sinal de que aquilo ainda estava ali. Mas nada aconteceu. Era como se alguma coisa tivesse sido empurrada para longe, para um lugar que não era mais o nosso. Quando finalmente abrimos a porta, já era madrugada. O povoado estava quieto, iluminado só pela lua. Mas bem ali, na terra batida em frente à casa, havia marcas grandes, profundas, como se algo pesado demais tivesse caminhado por ali. Não era pegada de animal, não era marca de pneu, era rastro daquela coisa que não deveria ter respondido o chamado de Lúcio. Eu me despedi dele naquela noite e fui para casa com a certeza de que não voltaria mais naquela trilha. Não passei mais perto daquela mata e desde então nunca mais andei pela Paraíba sem prestar atenção ao silêncio. Porque agora eu sei que tem silêncio que não é quietude, é presença. E se você, que está me ouvindo agora, algum dia resolver entrar numa trilha velha só por curiosidade, lembre-se, tem chamado que não deve ser feito. Tem coisa que não quer ser encontrada, mas quando escuta a voz da gente, segue até achar. Se essa história te arrepiou, comenta aí o que você queria feito no meu lugar. E não esquece de seguir o canal, porque aqui sempre tem caso de estrada, daqueles que mexem fundo com a gente. E se quiser continuar nessa pegada de terror, vai assistir o último relato que eu contei por aqui, O Chamado da Mata Paraibana. Tenho certeza que você não vai sair o mesmo depois de ouvir.